Sussurros da Cripta. Após se chocar com as rochas, um navio naufragou e seus tripulantes se agarraram a coletes salva-vidas e pequenos barcos na intenção de seguir para uma ilha avistada ao longe. O desespero tomou conta dos passageiros que aflitos se agarravam em qualquer coisa que boiasse. Alguns seguiram a nado devido à falta de espaço nas embarcações e mesmo aqueles que tomaram os barcos superlotados tiveram problemas em permanecer estáveis pelos constantes conflitos causados por falta de espaço e excesso de peso. E foi numa dessas euforias que Damon e sua noiva Jessie tiveram que lutar para permanecer em um dos botes, que logo foi esvaziado por acidentalmente fazer uma perfuração que permitiu a entrada constante de água. Apenas Damon e Jessie permaneceram no barco. Ele tentou amenizar a entrada d'água, colocando sua camisa num pequeno buraco, e continuou remando enquanto Jessie retirava a água da proa. O mar estava agitado e sem o controle do barco por conter apenas um remo em suas mãos. O casal foram levados pela correnteza para o outro lado da ilha. O mar em volta da ilha é rodeado por perigosos arrecifes que chega a quase 5 quilômetros de extensão mar adentro. Qualquer embarcação que ouse se aproximar, o mar revolto chocará contra os rochedos, fazendo com que encalhe ou naufrague. E, consequentemente, as ondas trará qualquer objeto ou pessoa para a ilha, estejam elas vivas ou mortas. Ao chegar na ilha, Damon e Jessie logo avistaram mais 2 sobreviventes vindo a nado e os ajudaram a serem retirados da água. Ambos estavam no mesmo barco que o casal e hostilizavam Damon por seguir na embarcação, os deixando à deriva, correndo risco de se afogarem. Damon tenta se explicar, mas o clima não era dos melhores. Por sorte, os 2 homens estavam exaustos demais para tentar agredir fisicamente. Quando o mal-entendido se amenizou, eles se abrigaram sob as sombras das árvores, observando o mar e à espera de outras pessoas, mas as ondas teimavam em trazer apenas bagagens. Jessie logo percebeu uma estaca com uma placa de madeira com gravuras grosseiramente talhadas à mão, alertando: "Não entre na floresta à noite." Aquilo deixou Jessie assustada, perguntando se não havia nativos hostis naquela ilha. Damon entrou na mata à procura de alimento e, quando voltou, encontrou Jessie num canto chorando. Logo suspeitou que os 2 homens tivessem lhe dito ou feito algum mal e foi tomar satisfação, o que gerou um maior desentendimento entre o grupo. Na noite que se aproximou, ainda no litoral, eles ouvem barulhos na mata e veem que há algo espreitando entre os arbustos. Percebem os vultos e sugerem que fossem os nativos ou algum animal selvagem e temeram que aquilo saísse de lá para atacá-los. E por essa razão preferiram acreditar que ali ao relento estariam mais seguros e passar a noite se revezando para vigiar enquanto os outros descansavam. Existia algo misterioso que permeava aquela ilha. Ali até o luar tinha suas peculiaridades. A lua emitia um certo tom lilás. Na manhã seguinte, eles encontraram pegadas dentro da mata, próximo de onde avistaram aquelas sombras. O mar, por sua vez, trouxe apenas entulhos e um cadáver mordido por tubarões. Na tarde do 3º dia, os ânimos estavam à flor da pele. Damon cada vez mais discute com os 2 homens por importunarem Jessie, e dessa vez, em meio à confusão, ele é esfaqueado e cai ensanguentado até perder a consciência. Jessie chora aflitamente pela morte de seu amado, que logo é enrolado em uma coberta e levado para ser enterrado em uma área distante para seu cadáver não exalar odor. E depois de caminhar alguns quilômetros, os 2 homens resolvem deixá-lo sobre as pedras para não ter trabalho de escavar a sua cova.
Na noite daquele mesmo dia, o corpo de Damon é encontrado pelos misteriosos habitantes daquela ilha. Enquanto isso, aos gritos, Jesse tentava se esquivar das garras daqueles dois crápulas que assassinaram seu noivo, que tentava agarrá-la a qualquer custo. Ela já havia sido espancada e violentada quando, em um descuido, empurrou aquele que a segurava e saiu correndo de forma cambaleante, tropeçando sobre os montes de areia. Ela estava aflita e sem força para prosseguir, correndo, então caiu debruçada não muito distante deles. E ao perceber que estavam vindo em sua direção, se esforçou ao máximo para seguir se arrastando com as poucas energias que lhe restavam. Seu desespero aumentava cada vez mais quando ouviu a voz daqueles agressores se aproximando. E quando acreditou que eles haviam lhe alcançado, fechou os olhos e rezou por sua vida. E tudo que pôde ouvir naquele instante em que esperava ser arrastada pelos cabelos foram gritos de dor. Ela olhou para trás e viu Damon segurando um dos homens pelo pescoço e erguendo seu corpo rasgado e desfalecido, enquanto o outro corria mata dentro. Ele então arremessa o corpo em direção à floresta e estende a sua mão para Jesse, que ao se levantar o abraça tão forte e trêmula que chega a desmaiar. Quando Jesse enfim acorda assustada, logo é abraçada pelo seu amado que lhe confortando em seus braços, garantindo que o pior já havia passado. Então, sente sua pele extremamente fria e pede para ele se agasalhar. Ele, por sua vez, pergunta se ela não quer saber como ele conseguiu sobreviver ao atentado. E logo lhe conta que seu corpo foi abandonado sob as pedras ainda com vida, que em seu pulso ainda latejava os últimos sinais de esperança. Enquanto sua mente lhe pregava peças sobre o outro lado da vida, seus devaneios foram interrompidos por vozes que o fez abrir os olhos em meio àquela escuridão, onde a vista embaçada lhe trazia formas confusas associadas a uma anomalia de aparência peculiar. Eu fui encontrado, mordido e transformado em um vampiro por aqueles que habitam nesta ilha. Eu tinha pouco sangue em meu corpo devido à quantidade que expeliu do meu ferimento, por isso me pouparam de ser o banquete da noite e me morderam o pescoço, tornando-me assim um deles. Esta ilha é uma armadilha natural, perfeita para os vampiros que vivem isolados aqui há décadas. Eles criaram sua própria forma de adaptação e sustento em períodos de escasso alimento. É durante a noite que eles saem para caçar, portanto não entre na mata em períodos de chuva onde o sol se faz ausente ou entre o fim da tarde e a noite. Permaneça na praia a qualquer custo, pois por alguma razão que ainda desconheço, os vampiros não vêm até o litoral. Aqui estarás seguro e poderás aguardar por um resgate. Existem muitos outros sobreviventes acampados do outro lado da ilha. Os vampiros anseiam por seu sangue. Alguns já viraram alimentos e outros já estão sendo aguardados. Portanto, é perigoso tentar ir até lá, pois também parte do percurso requer que atravesse a mata fechada, onde um pântano lamacento com areias movediças pode representar perigo a qualquer hora do dia. Enquanto Damon conversa com Jesse, o homem que havia lhe esfaqueado e entrado na mata, assustado com o seu retorno, encontra o local inóspito, iluminado apenas pela lua cheia, cheio de ossos humanos e cadáveres apodrecidos, onde o mau cheiro imperava, trazendo-lhe ânsia de vômito. Então, ele vai se afastando daquele lugar de desova e pega uma trilha na mata, até ouvir um choro que lembra de uma criança, e que pelo som ele é atraído até encontrar de fato uma menininha de vestido rendado que ao ir ampará-la sente que há algo de errado em seu olhar e pergunta se ela estava no navio que naufragou. Neste momento ela arregala suas presas e ao notar que se tratava de um vampiro ele tenta fugir, mas ao se virar percebe que está cercado por alguns outros. Na praia, Damon e Jesse ouvem os gritos de desespero daquele malfeitor sendo atacado pelos vampiros, e logo o silêncio se faz pleno novamente. Damon afirma que a ilha tem alimentos em abundância, mas que são encontrados distantes da costa, e que quanto mais se entra naquela enorme floresta, mais demorado é o tempo que levará para sair. Portanto, prometeu que todas as noites lhe traria suprimentos, e que talvez aquela fosse a última vez que se viriam, pois ele estava sentindo algo de ruim dominando sua mente, transformando seu pensamento em algo tão monstruoso quanto aquilo que se tornou, e que provavelmente na noite seguinte não pudesse pôr os pés no litoral. Então, de fato, se despediu de sua amada como que se realmente fosse partir de forma definitiva,
dizendo o quanto lhe amava, mas que seguisse em frente após sair daquela ilha. Por fim, pediu que aguentasse firme até que o resgate aparecesse. Já está amanhecendo, eu devo ir. Descanse um pouco e coma o que tiver a seu alcance, eu voltarei à noite conforme prometido. E se despede sua noiva com um último beijo. Na noite seguinte, enquanto Jessie tentava acender uma fogueira, algumas frutas foram arremessadas para perto de si. Ela tinha esperança de rever Damon, mas dali em diante, suas noites passaram a ser solitárias e desprovidas de qualquer contato carnal. Os dias se passaram e Jessie seguiu firme conforme Damon havia lhe feito prometer. Enquanto isso, ele estava sempre atento à sua amada, passando o seu precioso e curto tempo noturno lhe observando incansavelmente das sombras. 2 semanas se passariam até que todos os sobreviventes do outro lado da ilha fossem consumidos pelos vampiros, sendo atraídos para a mata das mais diferentes formas. Agora tudo o que lhes restava era uma moça do outro lado da ilha, e Damon sabia que eles viriam atrás dela, e temia não poder protegê-la. Ele manteve os vampiros afastados dela o máximo que pôde, na esperança que alguma embarcação ou aeronave aparecesse para resgatá-la. O líder dos vampiros havia alertado Damon sobre a escassez do sangue e a chegada desse dia. Ele desafiou perguntando quanto tempo ele conseguirá conter a sua sede e a sede dos demais. Damon sabia que não poderia reprimir a cobiça dos seus iguais e que era questão de tempo até que o sol se pôr para ela ver a sua amada e ser devorada por aqueles monstros. No entanto, Jessie aproveita seus dias de confinamento explorando aquela costa marítima, ousando entrar algumas vezes durante o dia naquela floresta enigmática. E foi num desses momentos de reconhecimento que ela encontrou algo inusitado. Havia uma escotilha a uns 20 metros da praia e que há muito estava encoberto por terra e folhas secas. Jessie conseguiu encontrar o tal local através de um ímã do seu colar relicário, quando o deixou cair, e sentiu uma forte pressão ao pegá-lo no chão. Ela vinha escavando dias ao redor da porta e a cobria com folhas no final da tarde até poder dar continuidade ao seu objetivo na manhã seguinte. E foi neste final de tarde, que antecedia sua predestinada execução, que ela enfim havia conseguido abrir aquela escotilha que tanto lhe deu trabalho. O sol estava prestes a se pôr, e o crepúsculo avermelhado anunciava que aquela seria uma noite memorável para Damon, que aguardava de modo impaciente poder sair de seu esconderijo para se despedir mais uma vez de sua noiva e alertá-la sobre a intenção dos vampiros. E quem sabe poder protegê-la daqueles que almejavam caçá-la. Mas ao chegar à praia, se depara com um cenário vazio e se perguntando onde estava sua amada. Durante várias noites, os vampiros rondaram aqueles litorais à procura dela, ou de algum indício de que ela teria sido resgatada, até encontrarem a escotilha descoberta, no entanto, trancada por dentro. Até mesmo mais antigos vampiros desconheciam aquela porta subterrânea e, prevendo que ela talvez não retornasse, trataram de vedar aquela saída colocando enormes pedras sobre ela. Jessie, por sua vez, havia descido as escadas até chegar num piso cimentado onde havia interruptores e lâmpadas com energia elétrica que iluminavam um extenso corredor frio e úmido que trilhava sobre o mar, levando a percorrer por alguns dias até chegar ao continente. E aliviada por ser ilesa daquele aterrador local insular, ela tratou de escrever um livro relatando sua experiência e os horrores presenciados e ao término questionou: quais outros mistérios aquela ilha esconde?